Pessoal, eu sou Niki, professora de Educação Física e mestre em Ciências do Esporte. Hoje a gente vai começar nosso semestre sobre a introdução ao campo da aprendizagem motora. Então, basicamente, com essas aulas, eu quero trazer um material de apoio e de reforço para você que está aprendendo sobre essa determinada disciplina. Eu vou só pegar o conteúdo aqui, isso é uma coisa que eu sempre erro na hora de começar as aulas, mas então vamos lá. Notadamente, no nosso dia a dia, nós vemos diversos tipos de movimento, que eles podem ser mais sofisticados ou menos sofisticados. E ao longo da nossa vida, alguns movimentos, eles são fundamentais para a nossa sobrevivência, enquanto outros movimentos a gente precisa aprender, a gente precisa adquirir uma performance habilidosa, ou seja, uma forma de desempenhar da melhor maneira possível aquele determinado movimento. E como os processos que nós utilizamos para realizar esse movimento com proficiência, para atingir uma meta, para realizar essa meta com o maior grau de sucesso possível, a gente chama de aprendizagem motora. Portanto, de acordo com McGill, em sua definição de 1989, ele diz que a aprendizagem motora ela é essa mudança interna, ela é relativamente permanente, resultante de uma repetição e também de um processo de feedback, que é inferido pela execução. Ou seja, em termos claros, é como se a aprendizagem é uma mudança que acontece internamente no nosso corpo, que necessita de prática, necessita de uma estrutura de prática que você vai ter a percepção das suas modificações. Uma outra forma de definir esse conceito são as mudanças, a aprendizagem motora, como mudanças na capacidade de execução, seja por meio de um aprendizado, de um aperfeiçoamento daquela habilidade, proporcionada pela prática sistemática, ou seja, pela repetição daquela determinada atividade com os feedbacks, seja o feedback visual, que é ver você executando a habilidade, notar aqueles erros que essa habilidade possui, com auxílio externo de um professor ou desse próprio vídeo, ou você mesmo começar a perceber a sua prática, ou um feedback também verbal, que é o quê? Alguém te falando que você errou em determinada parte para você poder ajustar. Todo movimento, antes de a gente entrar na outra parte, eu quero que vocês entendam o seguinte: todo movimento é uma habilidade, mas nem toda, não, minto, toda habilidade ela é um movimento, mas nem todo movimento é uma habilidade. Por quê? Movimento, geralmente, a gente pode executar sem um objetivo definido. Já a habilidade motora, não, você precisa ter um objetivo em executar aquele determinado movimento. Como vocês perceberam, os objetivos dessa aula hoje vão ser apresentar os termos e definições relacionados à aprendizagem motora, demonstrar que também existem algumas classificações diversas dessas habilidades e elas são classificadas dessa forma, porque, de acordo com as suas peculiaridades, a forma de aprendizagem motora e as características relacionadas aos processos de tomada de decisão, a processamento de informação, eles são diferentes. Nós vamos falar também sobre quais são os principais estágios de aprendizagem, pelo menos de acordo com uma linha temática, porque existe mais de uma. E vamos falar também sobre os pontos-chave de uma estruturação de prática, ou seja, os pontos-chave da aprendizagem motora. Então, como eu falei, ao longo da nossa vida, a gente vai executar, né, movimentos que são funcionais, ou seja, que nós vamos realizar para atividades do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, como dirigir, cozinhar, mas nós também vamos ter diferentes desafios ao longo da nossa vida, como aprender a andar de bicicleta, aprender a tocar um instrumento, e como que a gente parte desse momento de habilidades funcionais, aquelas que nós utilizamos no nosso dia a dia, até para esses diferentes desafios que muitas vezes nós fazemos para o nosso prazer, para o nosso lazer, para a nossa distração. Além disso, nós também ainda temos um terceiro grau de evolução dessas habilidades, que é a execução de alguns exercícios que eles são mais avançados. Então, como que um atleta chega a desenvolver um movimento que é perfeito por natureza, vamos falar assim, que ele atinge o mais alto grau de sucesso em um determinado movimento? Como que ocorre esse processo? Portanto, o entendimento sobre as habilidades motoras, ele chama atenção não só do nosso entendimento da área da saúde, ou seja, daquelas partes que são necessárias para a para nossa sobrevivência, como também chamam a atenção daqueles pesquisadores ou cientistas que estão relacionados aos processos de desempenho do mais alto nível. Então, a aprendizagem motora ela é importante, tanto para o médico, para o fisioterapeuta, que vai trabalhar os processos de reaprendizagem neuroterapeuta profissional, quanto para o professor de educação física, para o cientista do esporte. E
As principais inquietações que nós temos quanto a isso é como que aprendemos e executamos habilidades motoras em diversas situações, ou seja, situações desde a menor complexidade até a maior complexidade. Como que nós podemos auxiliar os outros a aprender as habilidades que eles necessitam? Então, mais do que como nós aprendemos, como que nós conseguimos passar esses conceitos para outras pessoas e auxiliar a estrutura de prática de forma a potencializar essas habilidades. Então, habilidades motoras são aqueles movimentos que são necessários para a realização de uma determinada tarefa. Então, quais são as tarefas do seu dia? Para você realizar essas tarefas do seu dia a dia, você precisa de ter um determinado grau de desempenho em uma habilidade motora. Então, a definição principal desse conceito é: habilidade motora é a proficiência com que a tarefa é realizada. E proficiência, quando eu falo isso, eu quero dizer para você o seguinte: consiste na capacidade de atingir um resultado, ou seja, lembra que a gente falou do movimento, você pode realizar um determinado movimento corporal sem ter um objetivo, mas a habilidade motora ela é assim chamada porque você quer atingir um resultado específico com o máximo de certeza, um mínimo dispêndio de energia e tempo de acordo com o Vitro, que é uma das definições mais utilizadas para a habilidade motora. Ou seja, você quer minimizar o tempo que você vai gastar para aquela determinada atividade, você quer diminuir o seu gasto de energia, mas você quer também ter o máximo de certeza. E isso é a habilidade motora. A gente chamaria de uma performance habilidosa aquela pessoa que consegue desempenhar essa habilidade motora com a sua maior proficiência possível, ou seja, em direção àquele determinado resultado. Isso é importante porque muitas vezes a gente fala, por exemplo, de um atleta, ele precisa ter esse grau de certeza, com o mínimo dispêndio de energia, ou seja, gastando a menor energia possível. Vamos pensar numa maratonista que vai correr 42 quilômetros, ele precisa ter energia disponível para os últimos quilômetros de prova, um lutador vai estar nos últimos segundos de uma luta e precisa definir essa luta. Mas, quando a gente fala de questão de mínimo dispêndio de tempo, muitas vezes a gente costuma dizer um dito popular a pressa é inimiga da perfeição. Então, muitas vezes a estrutura de prática ela vai estar voltada para o que for principal dessa tarefa. E para isso, a gente precisa entender como classificar essas habilidades motoras. Aqui nós temos alguns exemplos de classificação dessas habilidades e vou tentar deixar eles um pouco mais claro para vocês. Uma das primeiras formas de classificar as habilidades motoras é quanto à previsibilidade do ambiente. Se esse ambiente tiver pouca previsibilidade, ou seja, tiver poucas modificações desse ambiente de prática, nós vamos chamar essa habilidade de fechada. Já aqueles ambientes que apresentam um alto grau de imprevisibilidade, nós podemos classificar essa atividade como aberta. Isso é importante por quê? Porque o processo de tomada de decisão, por exemplo, no caso, dentro desses ambientes, o tempo necessário para a tomada de decisão ele é diferente. Imagine só, se a gente está falando aqui no caso de um ambiente fechado, uma habilidade motora fechada, como os 100 metros ou os 100 metros rasos na natação ou a corrida de 100 metros no atletismo, é só o sujeito e a sua raia. Não tem previsibilidade entre o estímulo, que é aquela parte sonora para início da prova e o final da prova, é o sujeito que ele mesmo correndo em direção à linha de chegada. Agora, já em esportes coletivos, como é o caso do rugby, no caso desses esportes, você precisa avaliar as diversas situações, diversos estímulos que estão acontecendo para processar a melhor resposta. Ou seja, onde que está a defesa adversária, onde estão as peças do seu time, como que o goleiro ou a goleira está posicionado. Ou seja, tem diversos estímulos para você e você precisa discernir para poder selecionar a melhor resposta. Então, se a gente pensar aqui num contínuo de habilidades abertas e fechadas, num ambiente previsível, a gente pode imaginar a ginástica, o tiro ao ar, a digitação, ou seja, nesses casos aqui, há um baixo grau de variabilidade no local da estrutura, no local dessa prática. Por exemplo, eu estou aqui agora, quando eu estava montando esse slide para vocês, eu não tinha nada que modificava o meu processo de digitação de materiais aqui nos slides. Um ambiente semi-previsível, que é entre as habilidades fechadas e as habilidades abertas, pode ser andar em uma corda, dirigir um carro, jogar xadrez. Isso é um ambiente semi-previsível. Agora, se a gente fala de um ambiente altamente imprevisível, a gente está falando de jogar futebol,
como a gente conversou, depende de diversos estímulos, diversos fatores, podem alterar a resposta que você vai ter mediante os estímulos, a luta ou perseguir o conflito. Quando a gente fala agora sobre a organização da tarefa, então a gente já viu que existe a possibilidade de classificação das habilidades contra a previsibilidade mental, mas tem também quanto à organização da tarefa. Dessa maneira, nós temos três possibilidades de classificação das habilidades motoras. Quando a gente fala de uma tarefa que ela é muito rápida e ela tem um início e um fim muito bem definido, a gente chama essa tarefa de discreta. Um exemplo principal e clássico poderia ser o ato da movimentação de xadrez. Você tem um início e fim muito bem definido entre o momento que você pega a peça em um local, em uma casinha, e leva ela até outra. Ou seja, o início muito bem definido desse movimento, o final também muito bem definido e é um movimento muito breve, muito rápido. Agora, aqueles movimentos que demoram um pouco mais e que você não consegue definir qual que é o início e o fim desse movimento durante a sua execução, como é o caso da natação, a gente chama de habilidades contínuas, porque você não consegue, além de ele ser um pouquinho mais demorado, você não consegue identificar durante a execução do movimento onde ele começa e aonde ele termina. Já aquelas atividades que são um conjunto de habilidades discretas, que demoram um pouquinho mais do que a execução das habilidades discretas, a gente chama de seriada. Por exemplo, a direção manual de um carro, ela é uma habilidade seriada, porque é um conjunto de habilidades discretas, por exemplo, trocar o câmbio, apertar a embreagem, apertar o acelerador, né, dar seta se for o caso de uma ultrapassagem. Tudo isso são habilidades que são discretas, mas elas se conectam e à medida que você treina, que você executa, você ainda atinge um grau de proficiência que fica muito fluido esse exercício, essa atividade. Ou seja, ela se distingue daquelas que são discretas, porque além de ser um conjunto de habilidades discretas para realizar uma outra maior, elas têm um tempinho um pouquinho maior do que uma habilidade discreta. Para ficar mais fácil de entender, vamos olhar esse contínuo dessas habilidades aqui. Se a gente for imaginar das habilidades discretas possíveis, tem o fim e fim, começo e o fim distintos, de uma forma muito bem definida, como arremessar um dado, apertar o interruptor para apagar a luz, amarrar o cadastro, tirar o risco. Já as habilidades seriadas são ações discretas ligadas, têm um tempinho um pouquinho maior do que aquelas que são discretas, como bater um prego, a ação repetida, bater aquele prego ali, trabalho de linha de montagem e uma rotina, uma sequência de ginástica. No fim, com habilidades contínuas, a gente não tem nenhum começo ou fim bem definido. Por exemplo, dirigir um carro no mercado, nadar, como eu falei com vocês, e as tarefas de rastreamento, ou seja, de ida de um local até o outro. Enfim, a gente falou de duas formas, tem também a classificação das habilidades motoras quanto aos elementos envolvidos. Aqui o que vai dominar a classificação dessas atividades é a predominância de uma determinada parte em relação à outra. Quando a gente fala que uma habilidade motora ela é classificada como cognitiva, ela quer dizer o quê? Que os processos cognitivos, eles são mais importantes para o desfecho da atividade do que a habilidade motor, do que a capacidade motora em si, ou seja, a capacidade de qualidade daquele movimento. A parte cognitiva, ela tem um aspecto muito mais impactante no sucesso da atividade do que a parte motora. Já a habilidade motora, que é classificada como motora, ela tem como predominância a qualidade de execução do movimento. Para facilitar, por exemplo, a natação, ela é uma habilidade motora predominantemente motora. Você demanda muita atenção sobre a qualidade do movimento. Já o xadrez é uma habilidade motora que nós chamamos de cognitivo, porque você demanda muita atenção, você demanda muito, o seu empenho ele é altamente cognitivo na realização dessa atividade. Outros exemplos, o poker, ele é altamente cognitivo, é uma habilidade que vai ter desenvolvimento de playfulness, desenvolvimento situacional do que está acontecendo, enquanto vamos pensar no outro, o lançamento de disco, o arremesso de peso, eles são habilidades classificadas como motores, predominantemente motores. Aqui é só uma repetição. Aqui a gente está falando agora sobre os estados de aprendizagem. Existem diversas formas, diversos estágios de aprendizagem, se a gente considerar outros autores, mas eu vou trazer para vocês o estágio de Fitz e Posner, que eu acho que são estágios mais simples de vocês
assimilarem, e eu acho que eles atendem bem a ideia de entender que é o seguinte, a gente vem de um ponto onde a gente tem um processo que é muito cognitivo até chegar no ponto que é mais autônomo. Que é o que a gente conversou lá sobre a habilidade seriada, a junção delas e como isso melhora com o contexto de prática. Então, o primeiro estágio que a gente tem de aprendizagem, de acordo com o Fritz Posner, é o estágio cognitivo, ou seja, o estágio de tentativa e erro. Nesse estágio, o sujeito tem uma formação da ideia, o que é para ser feito e como pode ser realizado. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando a pessoa está aprendendo um passe no futsal. No primeiro momento, ou seja, nesse primeiro estágio, você precisa pensar muito para executar esse passe. Qual que é a posição do corpo, como que o pé vai se movimentar, como que acontecerá esse balanço dos braços. E o erro, ele costuma ser muito constante nesse processo de estágio de aprendizagem, porque é como se a habilidade já estivesse muito no campo ainda, como eu posso falar, muito no campo do pensamento, e você ainda não consegue traduzir isso para o musculatura. À medida que a prática, né, o que a gente falou, que a habilidade, o desenvolvimento da aprendizagem motora, ela é uma mudança que ela é interna, e ela está relacionada com a prática sistemática, ou seja, à medida que há uma prática, essa pessoa ela evolui para o estágio associativo, ou seja, ela começa a acertar e ela vai ter algumas correções de acordo ou com a sua autopercepção, ou se tiver um profissional auxiliando, ela vai começar a ter essas correções em busca de do próximo estágio, que é o estágio autônomo. Então, ela vai desenvolver os mecanismos de detecção e correção de erro, ela vai começar a ter essa possibilidade de percepção do erro. Então, vou dar um exemplo. Eu vou dar um passe no futsal, estou aprendendo esse passe, então eu errava muito no início. Agora eu vou dar um passe para uma outra pessoa e eu observo que o passe, em vez de ir direto da pessoa, esse passe foi um pouco para a direita. Então, na próxima vez que eu for fazer o movimento, eu vou ajustar o meu corpo para que essa bola ela vá em direção exata à pessoa a qual eu desejo, ou o alvo que eu desejo acertar. Nesse estágio, você está associando aquilo que é o que você deseja fazer com aquilo que você realmente está fazendo. E com a prática sistemática, com a evolução, o que pretende ser que essa pessoa ela chegue num estágio autônomo, livre e fácil. Ela consiga programar e ter um controle eficiente daquela determinada habilidade motora, que ela reduza a exigência de atenção, ou seja, que eu consiga executar esse passo de uma forma que eu vou demandar pouca atenção e isso me permite prestar atenção em outras partes do ambiente, e que eu consiga executar de forma estável aquela determinada atividade sem sofrer tanto com as perturbações ambientais. Ou seja, nesse estágio, eu estou pronta para ir para um jogo. E eu consigo, de acordo com isso, executar de uma forma benéfica, de uma forma positiva, esse passe, mesmo que tenha diversas pessoas nesse contexto, que são os adversários, as pessoas que estão comigo, para até atingir o objetivo, que é conduzir, levar essa bola até mais próximo da outra meta para tentar converter em gol. Ou seja, fica fácil. E eu, a partir do momento que eu não presto tanta atenção no passe, em como eu vou dar esse passe para o meu colega, eu consigo prestar atenção nos outros estímulos que o ambiente me oferece. E a avaliação desses estágios, né, ela é feita através da performance, ou seja, do meu desempenho. O quanto de erro absoluto eu tenho, ou seja, o quanto de erro que eu tenho na realização daquela atividade. Quantas vezes eu vou acertar esse passo, quantas vezes eu vou errar. Eu vou conseguir acertar esse passo quando houver uma variabilidade do contexto, ou seja, quando esse passo for com a perna direita, quando esse passo for com a perna esquerda, eu vou conseguir executar esse passe durante o jogo? Quantas vezes eu vou acertar o passe durante o jogo? Quantas vezes eu vou errar? Ou seja, é por meio dessas condições, de avaliando esses parâmetros, que você vai ter uma certeza da performance e do estágio em que o seu aluno, que o executante ou que você mesmo está. Então, para a gente pensar na performance motora, além da classificação das habilidades e também a classificação de que estágio cognitivo essa pessoa, em que estágio de aprendizagem essa pessoa está, eu também preciso considerar três fatores básicos para a estruturação da minha prática. A primeira é quem? Quem que é o meu aluno? Quanto que esse aluno tem de desenvolvidos aspectos cognitivos, de percepção, decisão, o quanto que esse aluno tem desenvolvidos aspectos físicos, capacidades físicas de força, velocidade, até e o quanto que a gente vai ver daqui a pouco, o quanto que isso é importante também a depender da tarefa, mas, enfim, o quanto que esse aluno tem isso desenvolvido e o quanto eu preciso desenvolver para poder potencializar a habilidade motora.
E sobre questão de fatores psíquicos, se a pessoa consegue se concentrar bem, ela tem um baixo, ela tem uma baixa ativação, uma alta ativação, ela tem um alto grau de agressividade ou um baixo grau de agressividade, tudo isso é importante, você conhecer quem que é a pessoa que está ensinando. Além dessa questão do quem, você precisa saber também o que que essa pessoa está aprendendo. É, essa determinada atividade, ela vai levar em consideração as capacidades inatas, o nível motivacional, as experiências prévias, a motivação, as emoções, as características físicas, ou seja, eu vou poder aplicar tudo aquilo que eu vi sobre a pessoa nessa determinada prática que eu estou ensinando. É uma prática complexa ou é uma prática que ela tem um grau menor de complexidade e o que que eu vou poder utilizar daquilo que eu já observei daquela pessoa, né? E, por fim, onde que essa pessoa está aprendendo? Existe pressão de tempo? Se existe pressão de tempo, a gente vai voltar lá no conceito de habilidade motora. Então, essa pessoa vai precisar realmente executar essa habilidade um pouquinho mais rápida, e aí vai ter que tomar cuidado com o grau de certeza, vai ter que tomar cuidado com o dispêndio de energia, ou essa atividade, ela é em um ambiente que ele tem alta variabilidade, como é o caso de um recital de piano, para uma plateia lotada, uma apresentação de dança, uma palestra, uma quadra de futsal diante de milhares de pessoas, ou é um playground que você vai para o lazer, que você não precisa necessariamente pensar no desempenho da prática. Tudo isso vai influenciar nos nossos processos de tomada de informação, na nossa seleção da resposta e também, de uma forma, e por consequência também vai influenciar os nossos processos de aprendizagem. Então, se a gente falar sobre pontos chaves na hora de estruturar uma prática, na hora da aprendizagem motora, a gente precisa pensar quem é esse aluno, quem é essa pessoa, qual é a tarefa e qual é o ambiente de execução dessa tarefa. Então, no decorrer dessa disciplina, eu espero que nessa primeira parte a gente veja quais nós temos acesso a quais componentes, princípios estão relacionados à performance, ao desempenho motor, e essa parte de definição de conceitos, ela é importante para que a gente consiga entender a parte 2, que são os aspectos relacionados à aprendizagem das habilidades e os aspectos práticos do ensino, ou seja, quero que vocês entendam o que para entender como modificar e potencializar. E aí, algumas perguntas que eu vou deixar aqui para vocês refletirem. Todas as pessoas conseguem aprender uma habilidade motora? Todos nós somos capazes de aprender uma habilidade cultural ao longo da nossa vida? Nós conseguimos aprender todas as habilidades motoras que esse mundão de Deus tem para oferecer para nós? E precisamos de um professor, de um técnico para aprender essa determinada atividade? Então, deixe nos comentários aqui para mim. Na próxima aula, a gente vai falar sobre classificação bidimensional de Gentili, ou seja, a gente vai entrar nos aspectos de como avaliar em que processo de aprendizagem essa pessoa está, de acordo com a previsibilidade do ambiente, movimentação ou não dessa pessoa, manipulação ou não de objeto. Eu vou apresentar para vocês como se fosse um esqueminha para você poder avaliar em que processo o seu aluno está e também até para desenvolver um processo pedagógico que vai facilitar, que vai potencializar o aprendizado dele. Eu agradeço vocês pela paciência e pela atenção. Deixo aqui para vocês as principais referências e eu vou repetir para vocês sempre isso ao longo das nossas aulas aqui. Nada substitui o seu estudo direto da fonte, tá? Ou também a aula que o seu professor ministra para você. Aqui é um material de apoio para você poder assistir e aproveitar a tecnologia, mas eu volto a repetir que nada substitui o seu processo de ter o contato com o livro, ter o contato com o material escrito e prestar atenção lá na forma de ensino do seu professor. Tá bom?